Bem-vindos a mais uma aula do cursinho 20 de novembro. Eu sou a professora Bruna Santinho, de História do Brasil. Espero que vocês continuem se cuidando e aproveitando para estudar. Nesta videoaula, vamos tratar dos exercícios relacionados à aula 1, Brasil Colônia Império. Vocês podem seguir fazendo anotações e complementando os conteúdos da parte da aula teórica. Depois vocês podem revisar na apostila e organizar mapas mentais dos conteúdos estudados. Isso é importante porque vamos tratar de muito conteúdo e também pode ajudar vocês a fixarem melhor as informações. Vamos lá, questão 1. Batendo o olho, dá para imaginar que é uma questão para marcar as alternativas certas ou erradas, algo nesse sentido. Sempre é importante ler todo o texto. Vamos lá. Sobre os primeiros 50 anos de ocupação do Brasil, podemos afirmar que 1. Foi um período marcado pela exploração do pau-brasil, exploração essa realizada principalmente a partir do escambo com os indígenas. Tá correto, né, gente? Talvez vocês encontrem nas suas anotações. Questão 2. Não havia um projeto sistemático de colonização por parte de Portugal, já que o comércio com as Índias era mais atraente. Nesse primeiro período, Portugal busca ocupar o território por meio da cessão de capitanias hereditárias. Isso, né? Lá para a década de 30, Portugal utiliza as capitanias hereditárias para começar o processo de ocupação das terras brasileiras. 3. Em 1549, com o estabelecimento do governo geral, Portugal busca um controle maior e mais efetivo daquela que já havia se tornado sua colônia mais promissora, já que os negócios orientais começavam a declinar. Para marcar qual das alternativas está correta, a gente pode ver que a questão C é a alternativa C, 1, 2 e 3, todas estavam corretas. É boa essa questão que tem bastante informação. Seguindo, questão 2, um texto curto. Baseada no escambo e nas feitorias, e essencialmente predatória, foi. Essas características a gente pode relacionar a economia extrativa do pau-brasil no pré-colonial, a perseguição do braço escravo indígena nos fins do século XVI brasileiro, a estrutura escravista no Brasil, ciclo da cana-de-açúcar em São Vicente no século XVII, início do plantio do café no litoral fluminense. Alternativa A, né, o Brasil pré-colonial que fazia o escambo e buscava o pau-brasil. Questão 3. Alguns historiadores afirmam que as consequências do modelo de colonização adotado pelos portugueses para a exploração do Brasil são ainda muito perceptíveis: devastação do meio ambiente, exploração do trabalhador rural, conflitos rurais, etc. Esse modelo é conhecido por plantation ou plantagem. Suas principais características são: A. Minifúndio. Minifúndio, gente, já dá para ver que tá estranho, né? É latifúndio. B. Latifúndio, mão de obra assalariada. Esse período usava mão de obra assalariada fundamentalmente. C. Latifúndio, policultura. Tinha como base econômica vários tipos de cultivo. D. Latifúndio, mão de obra escrava, monocultura. É essa, né, gente? Vocês devem ter anotado, essa é uma questão que cai recorrentemente. Vamos ler a última só para garantir. Latifúndio, trabalho assalariado, monocultura. Isso aqui é uma coisa que é importante vocês gravarem, né? Alternativa D. Vamos lá, questão 4.
A participação ativa dos holandeses nas atividades relativas aos primeiros anos da economia açucareira do Brasil colonial se traduziu principalmente: a. Na adoção do sistema de lavoura extensiva. B. Na introdução do escravo negro como mão de obra. Essas duas alternativas foi uma coisa utilizada tradicionalmente na agricultura nesse período. Nas operações de refino e distribuição do açúcar no mercado europeu. D. Na introdução de trabalhadores flamengos para a lavoura da cana. E. Na adoção de novas técnicas para o plantio. Alternativa C. A Holanda tinha uma empresa que contribuía principalmente para a parte de refino e também para a parte de distribuição do açúcar produzido. Questão 5. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Estendeu-se de dezembro de 1864 a março de 1870. É também chamado Guerra da Tríplice Aliança, Guerra de la Triple Aliança, na Argentina e Uruguai, e de Guerra Grande no Paraguai. Para a guerra contra o Paraguai, os países que se uniram para formar a Tríplice Aliança foram Brasil, Argentina e Inglaterra. A participação da Inglaterra foi uma participação indireta, não foi uma participação direta, né? Foram 3 países que guerrearam contra o Paraguai diretamente: Brasil, Argentina e Uruguai, Brasil, Uruguai e Bolívia, Argentina, Uruguai e Bolívia. Alternativa B. Imagino que vocês tenham lembrado das anotações. O golpe da maioridade, datado de julho de 1840 e que elevou Dom Pedro II a imperador do Brasil, foi justificado como esse período em que Dom Pedro ainda não tinha maioridade, aquele período chamado de regência. Vocês devem ter algumas anotações sobre isso. Vamos lá nas alternativas. Alternativa A. Uma estratégia para manter a unidade nacional abalada pelas sucessivas rebeliões provinciais. Já é a alternativa A. Esse período da regência, esse período que o Pedro II era criança e até ele estar na adolescência, foi um período de muitas revoltas e também muitos conflitos entre a própria elite, né, os conservadores e os liberais, com alguns interesses opostos. Como uma tentativa de estabilizar o país, liberais e conservadores entram num acordo de adiantar a maioridade do Dom Pedro e assim ele poder assumir e tentar dar uma coesão, né, uma maior estabilidade para o Brasil, para não ter mais tantas revoltas. Mas vamos ler as alternativas que sempre tem informações. B. O único caminho para que o país alcançasse novo patamar de desenvolvimento econômico e social? Não, né? C. A melhor saída para impedir que o Partido Liberal dominasse a política nacional? D. A forma mais viável para o governo aceitar a proclamação da República e a abolição da escravidão? Também não, né? Não, isso não aconteceu nesse período, foi bem mais para frente a proclamação da República. Questão 7. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como mais uma questão do período regencial. Alternativa A. Um período em que as reivindicações populares, como o direito de voto, a abolição da escravidão e descentralização política, foram amplamente atendidas? Não. B. Uma transição para o regime republicano que se instalou no país a partir de 1840. Foi república a partir de 1840, gente?
Quando que foi a proclamação da República? Vocês lembram? Tem nas anotações de vocês? 1889, bem mais adiante, né? C. Uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições das elites, classe média e camadas populares. Alternativa C. Exatamente foi o que a gente viu também na questão anterior, né? Foi um período mais conturbado. Revoltas em vários períodos, todos os períodos têm revoltas, conflitos, mas o período regencial tem uma concentração significativa de revoltas. Mas vamos ler a D. Uma etapa marcada pela estabilidade política, ou seja, sem conflitos, já que a oposição ao imperador Pedro I aproximou os vários segmentos sociais, facilitando as alianças na regência. Não, né? Não tem nada a ver, não teve estabilidade, né? Ao contrário. Questão 8. Acho que ainda do período regencial essa questão vai falar, mas vamos ler. Por ser o herdeiro de menor idade, a abdicação de Pedro I em 1831 resultou na formação de governos regenciais que, até 1840, enfrentaram inúmeras dificuldades para manter a integridade territorial do império. Entre as várias rebeliões irrompidas nas províncias, a ocorrida no Maranhão notabilizou-se pela diversidade social dos insurgentes, entre os quais não faltavam escravos e quilombolas. Assinale a opção que identifica corretamente a revolta mencionada acima. Cabanagem, balaiada, farroupilha, revolta dos malês. Essas revoltas aconteceram no período regencial mesmo. Só que qual aconteceu no Maranhão, vocês lembram? Alternativa B, balaiada. A cabanagem, que é a alternativa A, aconteceu no Pará. A farroupilha no sul, que eu também comentei um pouco na aula teórica, e a revolta dos malês aconteceu na Bahia. É isso, os exercícios, bons estudos a todos e a todas.